Boa tarde, pessoal. Tudo certinho? Então, este vídeo vai tratar de verificar se os monômios x² vezes y e x vezes y² são iguais, ou seja, são a mesma coisa. Podemos verificar isso de diversas formas, né? Podemos verificar atribuindo tanto a x e a y valores, e nós calculamos o valor numérico de cada monômio e comparamos os seus resultados, e a gente pode estabelecer se eles são iguais entre si ou não, né? Esta é uma forma, né? Então vamos escrever aqui, verificar, deixa eu ver, tá certo. Então aqui, verificação da, entre aspas, né, igualdade, certo? Dois pontos, né? O que eu quero dizer é o seguinte: será que x² y é igual a xy ao quadrado? Então essa é a nossa pergunta, certo? Essa aqui é a nossa pergunta. Vamos supor o seguinte, né? Primeiro, primeiro método, vamos botar aqui, primeiro método, pelo método do valor numérico. O que eu vou fazer? Eu vou considerar o seguinte: atribuir ou considerar o valor, o x, né? Então, se x for 5, e para y vou atribuir um valor igual a 2, digamos, né? E vamos calcular quanto que é x² y, quanto que isso dá, e quanto que é xy ao quadrado. Se os resultados de cada um desses monômios aqui for idêntico, podemos dizer que eles são iguais, certo? Claro que vai ter uma condição em que eles se tornarão iguais. Depois a gente comenta. Então, atribuindo a este valor x, mas por que 5 e 2? A gente escolheu, poderia ser 7 e 14, 1102. Né? Isso só serve para fins de comparar os resultados aqui, quando temos nesses monômios os mesmos x e os mesmos y, né? Então assim, no lugar do x eu vou colocar 5. Então 5, o quê? 5 ao quadrado, certo? Vezes, no lugar do y eu vou botar quanto? Vou botar 2. E vamos calcular. Veja que aonde tem x eu troquei pelo 5, que está em amarelo, e onde tem y eu troquei por 2. E vamos fazer a primeira potência, né? Sempre em uma determinada ordem de resolução das expressões numéricas, né? Que primeiro é a radicação potência, depois é a multiplicação divisão e a adição subtração. Então 5 ao quadrado. O que é 5 ao quadrado? É 5 vezes 5. Então, esta potência vai resultar em 25. E 25 agora, que é o resultado disso, multiplica com 2. Que dá quanto? Que vai dar 50. Então, o monômio x² y será 50 quando x é igual a 5 e y é igual a 2. Vamos ver outro monômio aqui. No lugar do x eu vou colocar o 5. Vezes, né? No lugar do y eu vou colocar o 2. É o mesmo x, mesmo y, né? Eu tenho que estar usando os mesmos valores de x e y para poder comparar. 2 o quê? 2 ao quadrado. Igual. Novamente, onde é que está a potência? A potência está aqui. Essa é a potência.
Então vamos calcular essa potência. 2 ao quadrado, o que é? 2 vezes 2, que é 4. Então este 4 será multiplicado por quem? Por 5. Então 5 vezes 4 é quanto? 5 vezes 4 é 20. Ora, vocês percebem que os valores são distintos? Se os valores são distintos, então x ao quadrado y é diferente de xy ao quadrado, né? Para o quê? Para o valor de x diferente de y. Quando o valor de x é diferente de y, nós temos esses monômios diferentes entre si. Ah, mas como assim? Por que tem que ser x diferente de y? Vamos considerar então a possibilidade de x ser igual a y. Certo? Então, ainda pelo mesmo método, né? X ao quadrado, desculpa, x ao quadrado y é igual a quanto? E xy ao quadrado é igual a quanto? Se x, vamos supor, for 10 e y também for 10. Pode ocorrer isso? Pode. Então vai haver, né, em alguns momentos, você, em princípio, tem que considerar diferentes. Certo? Tem que considerar diferentes. Que x quadrado y e x y ao quadrado são diferentes entre si, são monômios diferentes. Mas eles podem assumir valores iguais, eles podem ser iguais, quando o x é igual a y. Certo? Mas isso são situações muito particulares. Então, no lugar do x, eu vou colocar quem? Vou colocar 10. Vamos lá. 10. 10 o quê? 10 ao quadrado. Vezes y. Quem é y? Y é 10. Também. Então, vamos lá. Vamos calcular isso. 10 ao quadrado é uma potência. 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que é 100. E 100 vezes 10, né? 100 vezes 10, 1000. Muito bem. Agora vamos colocar o valor de x e y neste outro monômio. Então, no lugar do x, nós vamos colocar 10 vezes o outro monômio, que é a outra variável, que é y valendo 10. 10 o quê? Ao quadrado. Novamente, nós temos aqui uma potência, e 10 ao quadrado, como foi calculado antes, é 100. E este 100 será multiplicado por quem? Por aquele 10 lá. 10 vezes 100 é a mesma coisa que 100 vezes 10. 1000. Então, existe uma possibilidade. Então, vamos escrever aqui, né? Então, x ao quadrado y será igual a xy ao quadrado se o valor de x for igual ao valor de y. Isso aqui é um caso particular. Isso aqui é um caso particular. Vamos colocar assim. É uma particularidade. Né? Mas em geral, vamos botar assim, em geral, quando não atribuímos valores a x e y, então consideramos, né, x ao quadrado vezes y diferente de xy ao quadrado. Certo?
não existe só esse monômio. Eu estou pegando um tipo de monômio, um caso particular de monômio. Certo? Existe uma infinidade de outros tipos de monômios, né? Por exemplo, vou fazer aqui, ó. Eu estou só comparando só dois monômios. Porque, observe bem, alguns podem pensar, e têm o costume de achar também, né, por talvez não compreender muito bem, que a mudança do expoente aqui de x para y, colocando, vamos botar esse 2 aqui no y, será a mesma coisa? Estão falando do mesmo monômio? Não. A gente viu agora que são, em geral, diferentes. Uma particularidade, eles são iguais quando os x e y são iguais. Mas podemos ter outros monômios também. Por exemplo, x ao quadrado e y cubo. E isso, em geral, é diferente de x ao cubo y ao quadrado. Em geral. Certo? Que também é diferente, por exemplo, de x, y ao quadrado, z na quarta. Que é diferente de x, y na quarta, z ao quadrado. Que é diferente também, por exemplo, né, de x ao quadrado, y, z na quarta. Que é diferente de x ao quadrado, y na quarta, z. E assim vai indo. São todos diferentes entre si. Só serão iguais entre si caso os x e y, z forem iguais entre si. Isso aqui, né, o caso da igualdade é uma particularidade, né? É um caso muito especial. Mas esta possibilidade que nós acabamos de avaliar, né, de determinar se eles são iguais ou não, né, é através do método do valor numérico. Né? Isso aí é bem válido. Contudo, há um outro jeito também de você lembrar que nos vídeos anteriores, né, a gente falou que monômios eles podem ser representações de objetos geométricos, né, por exemplo, comprimentos, áreas, volumes, etc. Esses dois monômios, x² e x e y², eles podem também ser representados como figuras geométricas, né? Aliás, figuras não, como sólidos geométricos. Ó. O que nós temos aqui? Nós temos aqui um paralelepípedo. Isso aqui é um paralelepípedo. Da mesma forma os dois são paralelepípedos, né? É um paralelepípedo também. Só que observe como eles têm dimensões distintas. Eu atribuí a este paralelepípedo aqui, vamos chamar de paralelepípedo 1. E esse aqui de paralelepípedo 2. Ao paralelepípedo 1 eu atribuí o seguinte, ó, que a base aqui, ó, olha lá, vamos analisar aqui. Ó. Esta face aqui, ó, esta face aqui, que é a frente, vamos chamar assim, né, a frente do nosso paralelepípedo, que parece quase um cubo, mas não é, né? Esta face aqui ela é quadrada, é uma face quadrada. Não está bom com esse vermelho aqui. Vamos pegar aqui amarelo, vamos ver. Isso. Isso aqui é uma face quadrada, certo? O quadrado tem o quê? Quais são as características do quadrado? Ter ângulos de 90 graus, internos iguais entre si, e a base, né, ser igual à altura. Correto? E como é que você calcula a área de um quadrado? A área de um quadrado você calcula como sendo base vezes altura. Ou lado vezes lado, que é x ao quadrado. Então, a área deste quadrado aqui é x ao
quadrado. Ocorre que este paralelepípedo ele tem uma outra dimensão ainda, ele tem mais uma dimensão, que é a dimensão y. Essa dimensão y, note o seguinte, ó, ela tem, e eu supondo aqui que x, né, suponha, não, aqui, suponha x diferente de y. Se x é diferente de y, então eu tenho que este y pode ser maior que esse x ou pode ser menor que esse x. Neste caso, eu esbocei aqui como maior, né? Então, este x aqui, ó, este y, aliás, desculpa, ele é mais uma dimensão do paralelepípedo, né? Ele corre na profundidade, ó. Está correndo na profundidade. Enquanto que no quadrado aqui, ó, ele corre na largura e na altura. Como é que você calcula o volume, agora o volume, do paralelepípedo do 1? Como é que você calcula o volume do paralelepípedo? É o produto das dimensões. O que é o produto das dimensões? É um produto da largura pela altura pela profundidade. Então vamos escrever isso, ó. É largura vezes altura vezes profundidade, certo? E se você considera que x vezes x, considera não, se você aplicar aqui, multiplicar x vezes x, nós vamos ter o quê? É o x multiplicado por si mesmo duas vezes. Então é x ao quadrado. X ao quadrado o quê? Y. Então nós temos que este volume, o quanto que este paralelepípedo ocupa no espaço, né? No espaço seria, vamos ver aqui, deixa eu ver uma cor, verde eu acho. Aqui, ó, o espaço seria todo, ocupado em toda essa região. O verde não tá bom também. Tudo o que ele ocupa no espaço, ó, tudo isso, ó, né? Tudo isso aqui, ele ocupa um volume de x ao quadrado y. Ocorre que o paralelepípedo 2, nós temos uma visão um pouco distinta dele. Vamos lá. Aqui, amarelinho de novo. Olha só. A base aqui, ó. A base da face frontal, ela é x. X. Contudo, a altura da face frontal é y. É y. Então, como é que você calcula a área da face? A área da face você calcula como o produto das dimensões desta figura. Então você tem aqui, ó, esta área, que é um retângulo, na verdade. Certo? Nós temos um retângulo. Então, o retângulo você calcula como sendo base vezes altura, que nesse caso a base é x e a altura é y. Então, essa aqui é a nossa área do retângulo. Como nós temos que este outro sólido também é um paralelepípedo, então ele tem na dimensão a dimensão da profundidade, ela é y. Então vamos lá. Aqui. Y, ó. O mesmo y da altura deste paralelepípedo. Então aqui, ó, este y aqui é o mesmo este y, certo? Por que é o mesmo? Porque estou atribuindo a mesma letrinha, a mesma variável. Se eu estou atribuindo a mesma variável, é porque tem a mesma dimensão, mesmo comprimento, né? Mesma medida, melhor dizendo. Então, se aqui é a altura, se isso aqui é a altura, essa altura é a mesma que essa altura aqui, né?
mesmo que esta altura. Ora, que é mesmo que esta altura lá no fundo, né? Porque é um sólido regular, certo? Que tem um regular no sentido que esta face aqui é regular. E tem esta profundidade aqui igual à base desta face aqui. Ó. Nós temos uma face aqui. Vou fazer aqui, deixa eu ver, em rosinha. Aqui, ó. Temos essa face aqui, ó. Que é a lateral do paralelepípedo, né? Temos isso aqui. Então, se a base desta face é igual à altura, e os ângulos são de 90 graus, né? São de 90, então isso aqui é um quadrado. Este é um quadrado também. Isso aqui é um quadrado. Se isso daqui é um quadrado, então o volume que eu vou encontrar para este paralelepípedo aqui vai ser calculado da seguinte forma. O volume do paralelepípedo 2 será a base, ou seja, digamos, melhor falando, a largura, vezes a altura y, que é esta mesma aqui, ó, né? Altura y, vezes a profundidade. Ora, aqui ó, está sendo mostrado que isto é um quadrado, porque y vezes y dá o quê? Y ao quadrado. Só que esse y ao quadrado ele é multiplicado por quem? Por x. Então, o volume do paralelepípedo 2 vai ser x y ao quadrado. Vejam que x y ao quadrado e x quadrado y são diferentes. Inclusive, os sólidos são diferentes. Olha só. Este sólido aqui, ó, o sólido 1, né, esse paralelepípedo 1, ele tem o formato um pouco diferente desse aqui. Isso é importante, tá? Pra você perceber. Só vai se... Isso porque estou considerando x e y diferentes. Caso x e y acabassem sendo iguais, eu teria um cubo. Vamos escrever isso aqui, ó, numa outra tela aqui. Né? Se x for igual a y, então teremos um cubo. Ó, x aqui, né? Base igual a altura igual a profundidade. Vou ter um... Opa, mas tá muito feio. Eu vou ter um cubo. E não um paralelepípedo. Aliás, é um paralelepípedo, o cubo é um paralelepípedo. E não aqueles paralelepípedos, né, que a gente estava fazendo antes. Então, se x for diferente de y, teremos um paralelepípedo, né, mais geral. Mas se for iguais, teremos um cubo. E aí, podemos ver a diferença entre x quadrado y e x y ao quadrado. Certo? É isso daí. Isso é importante por quê? Porque você não pode achar que sendo x quadrado y a mesma coisa que x y ao quadrado, se você julgar isso, você vai incorrer em erros. Erros de soma e erros de adição de monômios. Estou falando tudo isso por causa do assunto que nós estamos tratando, de adição de monômios. Certo? Isso é importante, nós vamos ver, nos prolongar ainda bastante a respeito disso. Certo? Então tá. Podemos ficar por aqui e até mais. Um abraço a todos.